Você acha que a resposta estratégica dos Estados Unidos a essa crise de hegemonia é a de uma escalada militar planejada, ou seja, recriar aquele ambiente que houve na Guerra Fria, até mesmo de uma maneira mais intensa, provocando seguidos confrontos militares, apostando que essa fórmula poderia desgastar a China e renovar a economia americana? A guerra é a solução do sistema americano? Na verdade, foi o caminho escolhido pelos Estados Unidos no Afeganistão, no Iraque, na Síria e na Líbia. Na Síria, eles foram detidos pela Rússia e pelo Irã. E não acredito que Taiwan seja esse caminho. Acredito que é mais um instrumento a mais de pressão sobre a China. Mas não funciona, não funcionará. O desenvolvimento da China nos próximos 10 anos provará isso. E a Europa está em crise, né? Crise de estagnação econômica, crise por causa da questão dos custos da energia, crise por causa da rejeição à imigração, e crise porque a Europa, demograficamente, a população não crescerá mais. Então, a imigração, porque se nós olharmos os Estados Unidos, com todas as medidas que são tomadas contra a imigração, muro, deportação em massa, tudo, 2,5 milhões de imigrantes entram nos Estados Unidos todo ano. Esse é um fato. Viu? Então, acredito que os Estados Unidos vem perdendo realmente. Não vou nem falar das guerras na África, né? Na Etiópia, na Somália, no Iêmen, ali entre o Mali, na Europa África Ocidental. Não o Magré, né? Abaixo do Magré, que nós estamos vendo também guerras. Né? Acredito que o que é necessário é uma nova governança mundial e novas regras. Né? E isso é que o Brasil, inclusive pela voz do presidente Lula, tem levantado a reforma do Conselho Nacional de Segurança e a inoperância da ONU, inclusive na questão palestina. Porque o que está acontecendo na questão palestina é algo que beira, apesar que toda vez que se fala nisso se protesta, né, os setores, o governo, ou seja entidades que representam os judeus em todo o mundo, é um genocídio, porque é uma política, 20 mil mortos, 10 mil crianças, 60, 70 jornalistas mortos. O que está acontecendo? O que é isso? Qual é o nome disso? Na verdade, isso não pode ser resposta ao que aconteceu no ataque do Hamas a Israel, que pode ser condenado, mas isso não justifica hipótese alguma o que Israel está fazendo. Além da questão de fundo, que não há 2 estados, né, e não há uma representação política dos palestinos, na verdade, né, e há uma segregação racial, há um apartheid evidente, certo? Cidadãos de segundo. E eu, às vezes, vejo que há uma tendência muito forte em Israel, espero que ela não seja majoritária, de simplesmente encerrar a questão palestina, transformar os palestinos, como já existem 2 milhões de árabes israelenses, né, em cidadãos de segunda categoria, expulsá-los de Gaza, tomar toda a Cisjordânia, ou seja, aí é a teoria do grande Sião, né, que não pode ser, desrespeita qualquer direito internacional. Acho que é uma questão que os Estados Unidos também, e Biden está pagando um preço interno nos Estados Unidos por isso, na juventude, não vou nem dizer nos árabes americanos, porque também a população judaica americana é enorme, vai passar de 1,5 milhão, certo? Eu estou dizendo na juventude, nas universidades. Por mais que o argumento que existe uma corrente, um crescimento do antissemitismo, mas existe um crescimento e uma oposição ao que está acontecendo nesse momento na Palestina. Certo? É isso que existe. E uma condenação do governo Netanyahu pelo caráter dele, como nós condenamos outros governos. Né? Não pode ter 2 pesos, 2 medidas. Né? A verdadeira face do governo Netanyahu é tal que Israel viveu meses de manifestações contra esse governo. Então, a solução é troca de governo e um acordo de paz verdadeiro, que crie um Estado palestino, o que parece uma quimera hoje, né? Dado a realidade. Há setores, incluindo dentro de Israel, o maior porta-voz desses setores é um dos intelectuais israelenses mais célebres, Gideon Levi.
há setores que consideram que a solução dos dois estados, tanto em Israel quanto entre os palestinos, que essa solução está morta, que ela é inviável. E há um movimento propondo como solução um só Estado, laico, democrático, republicano e plurinacional, com proteção às minorias, e o fim do que é esse regime de apartheid, de direitos desiguais. Você acha que essa solução dos dois Estados, você acabou de chamar de quimera, ela ainda é a solução viável para a questão palestina? Não, mas é que tá baseado nas resoluções da ONU, é que nós temos no direito internacional, porque a outra é uma proposta fantástica. Seria o sonho de qualquer conflito, como o caso palestino-Israel, seria o sonho. Mas eu não. Tem questões que se resolvem em 20, 30 anos, infelizmente. E essa questão não vai ser resolvida agora. O importante seria um cessar-fogo, né, e não se permitir que Israel, que o governo Netanyahu, certo, consolide a expulsão dos palestinos de Gaza e a ocupação da Cisjordânia, porque aí nós já teríamos, de fato, certo, a construção do Grande Sião. E a expulsão dos palestinos, como acontece com os curdos, que não têm nação, estão vivendo em 2, 3 países, na Turquia, no Irã, no Iraque. Certo? Na verdade, hoje os palestinos vivem na Síria, 500 mil, vivem na Jordânia, 3 milhões, certo? E pelo mundo. E vivem na Cisjordânia, que já começa a chamar de Samara Judéia, né? Não é nem mais a Cisjordânia. Certo? Então, é muito complexa essa situação e não há hoje. Essa questão reflete a ausência do direito internacional e de um governo mundial. A verdade é essa. Zé Disseu, como explicar a divisão da esquerda mundial e também da brasileira em relação à questão palestina? Há setores na esquerda europeia, mesmo na esquerda brasileira, e em outros rincões, que não participam ativamente da solidariedade e à resistência palestina. Ao contrário, há setores de esquerda que apontam para o direito de Israel à autodefesa. Como explicar essa, digamos, essa divisão da esquerda sobre a questão palestina? Primeiro porque, como o povo judeu sofreu pogroms das igrejas, né? Igreja Católica Apostólica Romana e da Igreja Ortodoxa, não foi dos árabes, porque os árabes, pelo contrário, foi quase que um refúgio, né, seguro e culto, porque havia um desenvolvimento naquele momento das ciências no mundo árabe fantástico para Israel. Certo? Então, primeiro por isso. Segundo, por causa do Holocausto, né, por causa do genocídio que o nazismo praticou. Certo? E terceiro, por causa da questão do terrorismo, né, entre aspas. Né? O ataque que o Hamas fez a Israel, certo, criou realmente um choque em amplos setores da esquerda por causa da violência, por causa da morte de crianças, de idosos, de mulheres, por causa dos reféns. Isso tudo ganhou uma dimensão muito grande em todo o mundo. Agora, a questão palestina ela tem que ser defendida. Os direitos dos palestinos, a sua autodeterminação soberana, senão nós rasgamos todos os princípios nossos. O direito deles, a luta também. Quem tem direito à autodefesa são os palestinos, porque eles estão ocupados, eles estão submetidos a uma situação colonial na prática, entendeu? Você negar, certo, a quem perde a sua terra, a sua nação, a sua independência, pode perder sua identidade cultural, a sua língua, tudo, é negar a nossa própria realidade. E o mundo já ultrapassou isso, né? O colonialismo foi derrotado, né? Apesar que nós temos a Guiana Francesa aqui na América do Sul, né? Algo inacreditável. São coisas do mundo, entendeu? Então, eu acredito que tem muito... É um mix de questões, certo? E também por causa da influência e o poder que existe a partir do apoio que os Estados Unidos dão para Israel, que os meios de comunicação também repercutem. Mas essa luta pela mente e corações, Israel perdeu. Perdeu no mundo, certo?
há evidentemente uma condenação. E o governo Netanyahu já era um governo muito criticado dentro de Israel mesmo. Apesar que a imensa maioria do povo de Israel apoia, certo, o que foi feito com relação a Gaza até agora, não é a mesma coisa, acredito que não se pense mais em dois estados, não se pense numa solução. Acho que Israel se divide meio a meio. Eu espero que a maioria opte por uma convivência com o povo palestino e não com a assimilação do povo palestino dentro de um Estado judaico, que, aliás, é um Estado judaico, né? Que é uma questão também complexa, entendeu? Que é quase uma teocracia também. Não é uma teocracia porque há uma democracia liberal em Israel, né? Até avançada, entendeu? Mas há uma luta dentro de Israel, cada vez mais os ortodoxos da ultradireita crescem. Espero que a maioria não aceite esse caminho. O importante é cessar fogo, o importante é que haja o reconhecimento do Estado de Israel, é preciso reconhecer o Estado de Israel, suas fronteiras, sua segurança. Isso faz parte da nossa política externa, inclusive. Mas, ao mesmo tempo, nós não podemos abrir mão do apoio ao povo palestino. Você acha correta a classificação do Hamas, das suas ações como terroristas? Eu já falei sobre isso, não quero repetir, já falei até no teu programa, entendeu? Porque essa questão do terrorismo remonta, eu sempre dou exemplo, como é que foi constituída as Forças de Defesa de Israel? Foram constituídas a partir de 3 organizações armadas que seriam classificadas de terroristas por esse critério. Então é uma discussão que não tem fim. O importante é fazer a paz e reconhecer os direitos do povo palestino, reconhecer as resoluções da ONU. O que dificilmente Israel aceitará, por tudo indica, nos dias de hoje. Então, para falar a verdade, eu não sei qual será a solução.